Boa noite a todos. Se tiver muito alto, eu diminuo. Como que vocês ouvem? Bem. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Para nós iniciarmos as atividades da noite, vamos orar. Então nós elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo aos amigos espirituais aqui presentes que possam, neste momento, estar junto de nós, iluminando o nosso campo mental, fortalecendo o campo das nossas emoções e trabalhando em nós naquilo que é mais urgente e mais importante. Que possamos receber essas vibrações do plano espiritual superior e que elas nos acalmem, que elas nos dulcifiquem a alma e que nos tragam a paz que almejamos. Que Jesus seja conosco. É o que pedimos e é pelo que já agradecemos. O'Reilly era um escritor americano do século XIX. E ele ficou célebre porque ele trouxe num de seus livros uma história real. E nessa história, que foi parcialmente vivida por ele narra que, certa feita, uma pessoa conhecida, que era cuidadora de uma outra pessoa adoentada, foi conversar com ele. E disse que ela já estava cuidando dessa jovem há vários anos. E a jovem não melhorava. E eles moravam em Nova York. Então ela pensou que talvez uma mudança de ares pudesse ser salutar para a jovem. E conversando com um amigo escritor, ela colocou que eles não tinham conseguido achar ainda qual era a causa da doença da jovem. Mas os médicos chegavam num consenso, afirmando que realmente devia ser alguma doença de cunho progressivo, porque ela não melhorava. A cada dia ela ia ficando um pouquinho mais debilitada. E essa amiga, então, comentou que iria para Miami. Tinha conseguido uma casa para a jovem e elas iriam passar uma temporada por lá. E assim o fizeram. Quando já estavam instaladas, a jovem, numa manhã, abriu a janela do seu quarto. E, de repente, ela olhou para fora e ela percebeu uma parreira que ficava na casa da vizinha. Era outono e as folhas já começavam a cair. E ela, então, olhando para a parreira, ela olhou para si mesma e pensou: meu Deus, essa parreira me representa. Também eu estou passando pelo outono da minha existência. As flores, as folhas da parreira caem lá e em mim também caem as disposições de viver, a alegria, o sentido da vida. Eu estou perdendo também. E então ela teve um insight negativo. Ela olhou para a parreira e pensou assim: eu estou entendendo o que Deus quer me dizer. A minha vida está atrelada à vida dessa parreira. Quando todas as folhas da parreira caírem, eu morrerei. E ela, nesse sentimento, chamou a companheira, aquela que cuidava dela, e disse-lhe: tive o insight da minha vida. E narrou à companheira aquilo que ela tinha percebido. E a amiga então lhe disse: não pense assim. Ela é só uma parreira. Você é uma criatura de Deus. A vida exulta dentro de você. E ela disse: não. Eu sinto dentro de mim que a minha vida está se extinguindo. E quando a última folha dessa parreira cair,
eu morrerei. E a amiga então ficou muito preocupada com aquele estado de espírito da doente. E ela então foi observando os dias se sucederem. A primeira coisa que a doente fazia era abrir a janela do quarto e contar quantas folhas ainda restavam da parreira. E aquilo começou a preocupar demasiadamente a companheira. E então, num dia que ela precisou ir novamente para Nova York, ela foi conversar com um amigo e colocou a preocupação que lhe ia na alma. Ela não sabia o que fazer para ajudar a doente, a sua amiga. E ele achou a história tão curiosa, tão inusitada, parecia até uma mentira, porque era uma coisa tão inconcebível. E naquele dia estava visitando o escritor um pintor que era amigo dele. E ele, ouvindo a narrativa, também ficou muito impressionado com aquilo. E então ele pediu se ele poderia ir conhecer essa jovem adoentada. Ele tinha familiares em Miami, iria para lá e aproveitaria a ocasião para conhecê-la. E ela aqueceu, aceitou. E então passaram-se alguns dias e eis que o pintor chegou à casa. Conheceu a jovem, se inteirou da história e ele começou a frequentar a casa todos os dias, tornando-se um grande amigo da jovem adoentada. E ele também se referia a ela nos mesmos termos da cuidadora. Acredite na vida, você é um ser pensante, a vida pulsa e vibra dentro de ti. E ela dizia a mesma coisa que dizia a cuidadora. Não, mas quando as folhas da parreira caírem, eu morrerei. Eu sinto, parece que é uma mensagem de Deus para mim. E ele dizia, querida, não pense assim. A parreira cumpre uma função mesológica. É outono, as folhas vão cair. Você pode fazer algo diferente, é uma opção tua. Viva a vida com amor, queira viver. Mas dia a dia a cena se repetia. Ela levantava, cada dia com menos forças, mais dificuldades, ia até a janela pela manhã e contava as folhas. Até que um dia, quando ela abriu a janela, tinham apenas 3 folhas na parreira. Os ventos do inverno já começavam a chegar. E ela então ficou preocupadíssima, porque sabia que não tinha mais tempo. O tempo estava escasso. Mais poucos dias passaram e ela, num sentimento de dor, não conseguiu abrir a janela. E a cuidadora então fez o esforço, abriu para ela, ela ergueu-se e viu uma folha na parreira. E então ela pensou, é o meu dia derradeiro. Teve um dia de sofrimento e dor. Pela manhã, novamente a cena se repetiu, e a cuidadora foi lá e abriu a janela para que ela pudesse olhar. A folha da parreira estava lá. Foi a primeira vez que ela sorriu. E um sentimento diferente começou a invadir o seu estado íntimo. E ela começou a ficar inquieta. E então chegou o outro dia. E abriram a janela novamente e a folha da parreira estava lá. E ela sorriu mais ainda e não entendia como, se o inverno já estava ali. O frio já se fazia sentir. Como que aquela folha ainda se mantinha viva, intacta, colada àquela parreira? E o inverno foi passando e ela foi recuperando a sua vitalidade orgânica, foi recuperando a sua alegria de viver, foi encontrando um novo sentido para a vida que ela havia perdido. E sempre na companhia da cuidadora amiga e daquele que se fez amigo dela, aquele pintor. E então chegaram os primeiros ventos da primavera.
E o amigo precisou se despedir porque ele precisaria voltar para Nova York. E então, numa manhã linda de primavera, ele foi despedir-se dela e fez-lhe um convite. Ele disse: amiga, vamos à casa da vizinha. Vamos agradecer a parreira que te trouxe até aqui. Ela está cheia de vida. Novas folhagens, novas ramas, novos frutos. Vamos agradecer a parreira e agradecer a vida que te trouxe essa oportunidade de permanecer tendo as experiências no corpo físico, agora mais saudável do que antes. E ela achou a ideia fantástica. E então eles foram juntos. Pediram licença à vizinha e ela foi olhar a parreira que ao mesmo tempo estava lhe tirando a vida por uma circunstância de pensamento inferior e lhe deu a vida quando ela conseguiu ver na parreira o estímulo que ela precisava para conseguir as forças para continuar lutando e vivendo. E ela foi passando a mão na parreira, as lágrimas caíam e ela agradecia a Deus pela oportunidade da vida, quando de repente ela olha uma folha. Era uma folha diferente. E ela chega mais perto e toca aquela folha. Não era uma folha de parreira, era uma pintura. O amigo dileto querido havia pintado aquela folha de parreira que resistiu a todo o inverno, para que ela pudesse ter a força necessária dentro de si e seguir vivendo. Ele ficou célebre por essa pintura. Foi a pintura mais famosa que ele fez na vida. E ela seguiu vivendo por longos anos. Que coisa fantástica! E aqui eu trago duas reflexões para nós, importantes. Como nós estamos sentindo a vida? Como nós estamos percebendo a vida? Qual é a nossa visão de mundo hoje? Nós conseguimos ver a beleza que está acontecendo ao nosso redor? Ou a gente só percebe a dor, a carência, a escassez, a falta, a miséria? O que tem nos motivado os olhos e o sentimento para isso que a gente vive hoje? Qual é a nossa visão da vida? E quem somos nós na nossa própria história? Nós somos aquela criatura que abre a janela passivamente? Ou nós somos aquela criatura que vai pintar a folha de parreira de esperança para aqueles corações que sofrem e que não encontram por si só a força necessária para seguir vivendo? Quem somos nós neste contexto? Estamos sendo pintores de Deus nesse caminho que a vida nos colocou? Ou nós estamos somente vendo dor, desespero, desastre e aflição? Por isso que nós trouxemos aqui um texto do Marco Prisco, que está nesse livro, Renove-se. E é muito interessante que o Marco Prisco ele vai colocar aqui algumas informações importantes, que ele fala que os acontecimentos que chegam para nós, eles vão ter o tom do nosso estado emocional. Então, se nós estamos num dia feliz, mesmo que aconteça algo meio desagradável, nós vamos levar aquilo consideravelmente bem. Porém, se nós estamos vivendo algumas decepções e aquele dia não está bem, o mesmo acontecimento, ele vai trazer um tom diferente para nós. Ele vai trazer uma revolta, uma insatisfação. Se nós estamos cansados, esgotados, aquele mesmo acontecimento vai ter outro tom, de desânimo, de desespero.
E aí a gente vai percebendo, pelas observações de Marco Prisco, a importância da gente cuidar da nossa casa emocional e da nossa casa mental, que é aquilo que nos move no mundo. Como nós sentimos e como nós pensamos, como nós projetamos aquilo que sentimos. E em determinado momento ele vai dizer o seguinte: mude as lentes da sua visão e clarifique o ângulo das suas observações mediante a luz da confiança em Deus. Muitas vezes a gente se desespera porque a gente não confia em Deus, porque a gente acha que a gente não merece o que a gente está vivendo. E talvez sejam momentos de dor, mas Deus não coloca dores para nós para que a gente sofra. Ele coloca oportunidades de aprendizado para que a gente evolua. Só que alguns deles doem. Mas não são todos que doem. São só alguns deles. Outros vão ser mais suaves. Mas a proposta pedagógica da vida é essa. É crescimento, é evolução, é elevação. E então ele vai dizer o seguinte: você renasceu para ajudar a obra de Deus e está equipado com os instrumentos hábeis para esse cometimento. Olha que importante essa frase que ele coloca. Que a gente está aqui para ajudar na obra de Deus. E que nós já estamos equipados com os instrumentos necessários para ajudar na obra de Deus. Que fantástico isso! Nós estamos sendo convidados a sermos colaboradores de Deus na grande obra divina. Logicamente que num grau muito reduzido, mas Ele já conta conosco, mesmo do jeitinho que a gente é, mesmo com as nossas dificuldades. Já há algo em nós que pode ser doado para a vida e que vai fazer diferença no mundo. Há uma cota de luz que cada um de nós pode e deve dar à humanidade, à sociedade, para que nós, no coletivo, nos enriqueçamos. E então ele finaliza dizendo o seguinte: e quando estiver a ponto de desanimar ante a visão deprimente que o aturda, experimente perguntar-se: como Jesus observaria tais acontecimentos? Assumindo então a disposição de prosseguir, conforme ele o faria em conjuntura semelhante. Eu amei essa frase dele, porque é algo que a gente não se pergunta. Como Jesus observaria tais acontecimentos? Como que Jesus está vendo isso que está acontecendo no mundo? Qual é a visão do Cristo diante disso que nós estamos vivendo? Qual é a visão de Jesus diante disso que eu estou sofrendo, diante disso que eu estou passando? E talvez neste momento da nossa conversa, algumas mentes estejam pensando: como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber como que Jesus observa estes acontecimentos? Mas a gente sabe porque o Cristo já trouxe o seu apostolado de amor através de inúmeras mãos. E nós temos uma passagem nesse livro aqui, que é o livro Boa Nova, quando ele vai conversar com Bartolomeu. E é uma passagem extremamente rica e valiosa para nós que vivemos no mundo, sofremos as dores do mundo, mas não queremos ser sofredores passivos. Queremos ser construtores do bem e queremos passar estes sofrimentos da melhor maneira possível. E ele vai conversar com Bartolomeu, mas para a gente entender a conversa e o diálogo, é importante a gente entender a psicologia de Bartolomeu. Quem era Bartolomeu? Bartolomeu, ele é uma figura muito interessante, porque ele era uma criatura muito triste. Bartolomeu era triste. Ele estava sempre encismado, ele estava sempre em profundas reflexões, mas ele tinha uma tristeza dentro dele muito grande.
Ele trabalhava durante o dia todo como pescador, mas ele tinha grandes problemas dentro do lar. A mãezinha, que era o seu afeto querido, era aquela que lhe dava o recurso de amor necessário para a continuidade do seu trabalho. Ela havia desencarnado, havia falecido. E ele encontrava-se só, sem o carinho de mãe, sem o carinho de uma pessoa que era fundamental na sua vida. O pai era uma criatura irascível, brava. E o pai não entendia como é que ele podia querer seguir um nazareno. Poxa, um nazareno! E ele xingava Bartolomeu. E dizia que ele ia deserdá-lo, porque aquilo era inconcebível. Os irmãos, meu Deus, os irmãos davam trabalho. Os irmãos não gostavam dele. Os irmãos brigavam com ele. Diziam que ele era preguiçoso, que ele era vagabundo. Mas ele cumpria os seus compromissos como pescador, vendia a sua pesca, contribuía no lar, mas mesmo assim, eles falavam horrores dele, xingavam ele. Imaginem-se num lar assim. Ele ia trabalhar com outros pescadores que eram criaturas rudes, difíceis. E eles não tinham, assim, muito jeito de lidar com as pessoas, eram brutos. E aquilo afligia a sua alma. E era nesse movimento íntimo que ele vivia. E então, numa noite, depois de ouvir Jesus pregar, ele estava acompanhando Cristo. Simão e os outros discípulos tinham se afastado um pouco. E naquele momento especial era só Jesus e Bartolomeu. A noite já chegava. E o Cristo, olhando para Bartolomeu, conhecendo a criatura que estava ali ao seu lado, faz a pergunta que hoje faz para nós. Bartolomeu, que tens? Ele já sabia, mas ele pedia, porque a catarse às vezes é necessária para que a gente libere as dores que vão na nossa alma e para que a gente consiga assumir uma postura diferente diante da vida. E aí Bartolomeu diz: ah, Senhor, eu sou tão triste, eu sofro tanto, são tantas as dificuldades que se impõem na minha vida que eu nem sei por onde começar. É tanta dor, tanta miséria, tanta dificuldade, tanto sofrimento, Senhor. Eu entendo que o Senhor me diz que o reino do Senhor não é deste mundo. Mas como viver um reino que não é deste mundo, Senhor? Eu sofro e a minha dor dói. E o Cristo então vai lhe dizer: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Bartolomeu compreendia e ouvia as palavras de Jesus com bastante atenção. Mas então ele questiona: mas Senhor, como a gente vai conseguir se manter com essa fortaleza? É necessário que os seus discípulos tenham essa fortaleza permanente? É uma exigência do Evangelho termos essa fortaleza perene?
E ele então vai dizer: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades de cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E Bartolomeu segue nos questionamentos e pede: mas Senhor, e os negócios do mundo? É tão difícil viver no mundo. As pessoas são difíceis, os negócios não fluem, tudo é complicado. E o Cristo então vai lhe dizer: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseje marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? E Bartolomeu, então, numa última pergunta, pede a Jesus aquilo que era o que mais lhe causava dor, que era o afastamento da sua mãezinha pelo fenômeno da morte. E ele pede: mas Senhor, não é justa a tristeza quando essa tristeza demanda da perda de alguém? Da perda de alguém que amamos muito? E o Cristo vai dizer algo que é importante que a gente grave no íntimo do coração, porque nós vamos precisar dessa fala de Jesus um dia. E ele vai dizer assim: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Depois dessas palavras, Jesus abraça Bartolomeu e ele retorna ao lar. Quando ele vai indo, ele vai observando a natureza à sua volta. E ele percebe as sutilezas que se encontram nas mensagens pulsantes da natureza que estão ali, à disposição de todos que querem ouvir e ver. E ele então internamente canta hosanas a Deus pela possibilidade de caminhar no mundo, naquele espetáculo de natureza incomparável. Chega no lar, o pai briga com ele, agride-o, porque ele estava com Jesus. E ele olha para o pai e sente piedade, compaixão, porque o pai não conhece Jesus. Se o pai conhecesse Jesus, ele o amaria também. E os irmãos então começam aquelas cenas, chamando-o de vagabundo, e ele olha para eles, fala tudo aquilo que ele havia feito durante o dia, e pede a compreensão daqueles corações, porque no dia seguinte ele vai tentar fazer um pouco mais, mas não vai deixar das horas vagas de estar com Jesus. No dia seguinte acorda, um ânimo novo toma conta dele, e ele vai fazer a sua pesca diária. Os pescadores rudes, brutos, já não o afetam. Por quê? Porque na sua intimidade ele está pacificado. Ele compreende que o outro só pode agir do jeitinho que ele sabe. Mas ele conheceu Jesus.
ele pode e deve agir diferente. E assim o dia transcorre. Quando chega o anoitecer, ele faz a sua higiene, come frugalmente e vai ao encontro do Cristo. E novamente encontra Jesus pregando. E em determinado momento, durante a pregação, Jesus fixa o olhar nos olhos de Bartolomeu e diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Aquelas palavras de Jesus caem em seu coração como gotas de luz, porque ele compreendeu que o campo referido de Jesus era o campo íntimo, era o campo do Evangelho. E aquele reino já estava instalado em seu coração. E a partir daquele dia, Bartolomeu não foi mais o discípulo triste. Ele foi o discípulo que fazia hosanas de boa nova, cantando hosana nas alturas, em nome de Deus e em nome de Jesus. Vejam a importância do sentimento, da alegria, da coragem, da boa vontade, do pensamento e da visão otimista. Esse é o convite que a vida nos faz hoje. No que pensamos, o que sentimos, como nós nos encontramos, porque nós somos uma ferramenta de Jesus e estamos aqui na Terra para contribuir com a grande obra de Deus aqui na Terra. Vamos trabalhar. Não permitamos que a ferrugem da inércia se instale em nós. O Cristo espera por cada um de nós, do jeitinho que a gente está hoje. Então, com esta chuva que cai copiosamente, e a gente agradece por ela, nós vamos encerrar as nossas reflexões, fazendo as nossas orações, agradecendo a Deus, a vida, a espiritualidade amiga, pelo benefício deste dia, pela oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos, pelas bênçãos que estamos recebendo da espiritualidade desde o momento que adentramos a essa casa espírita, pedindo a Jesus e aos amigos espirituais que derramem sobre cada um de nós fluidos de paz, de bem-estar, de compreensão, de tolerância, de perdão, de disposição pela vida, de alegria de viver, e que possamos sentir aqui, neste momento, a alegria de estarmos vivendo esse momento ímpar que a vida nos concede, que apesar dos sofrimentos, das dificuldades, das agruras, estamos tendo a oportunidade de falar sobre Jesus e de trazê-lo para a nossa intimidade, para que devagarzinho ele vá ficando cada vez mais perto de nós, para que nós possamos cada vez mais, junto dele, realizarmos a obra de Deus. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos múltiplas que tivemos e pelas bênçãos múltiplas que nos esperam nos dias que seguirão. Conta conosco, Senhor, e que possamos continuar contando também com a Tua doce presença junto de nós. Por tudo que temos, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que a Tua paz, que a Tua luz seja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.